Olá, meu nome é Karina Rosa, da Confeitaria Pimenta Rosa e do curso Confeitaria Sem Segredos. Estou prestes a preparar uma receita e decidi parar para dar uma dica sobre ingrediente para vocês. Como vocês acredito que todos já sabem, estou fazendo uma série de vídeos com dicas, falando sobre várias coisas interessantes para nós da confeitaria, para quem está começando, para quem já trabalha com confeitaria. Bom, uma coisa que eu descobri há um tempinho atrás num curso é o seguinte: farinha de trigo. Qual a farinha de trigo é a melhor farinha para a gente trabalhar e fazer nossos bolos, doces na confeitaria? Uma coisa bem interessante até, que eu fiquei um pouco surpresa, é que a melhor farinha de trigo para a gente trabalhar na confeitaria com bolos é a farinha de trigo mais barata que você encontrar para comprar. Quando eu soube, eu fiquei até achando estranho, e acredito que a maioria de vocês também vai achar, por isso eu vou explicar o motivo. A qualidade da farinha, assim como o preço, está relacionado não só à marca, está relacionado também ao fato da quantidade de glúten que tem a farinha. O glúten, não estou falando aqui sobre receitas para alérgicos, nem nada disso. O glúten tem algumas pessoas que têm intolerância e tudo mais, mas a farinha, um dos componentes essenciais para a farinha é o glúten, no caso da farinha de trigo. Quando uma farinha é boa para pão, por exemplo, é uma farinha que tem uma quantidade de glúten super elevada e que vai desenvolver uma cadeia de glúten bem facilmente. Essa cadeia de glúten só é desenvolvida quando a gente sova a massa, ou seja, sova a farinha, põe esforço manual para poder desenvolver. O que seria isso para quem não sabe, para quem não conhece? É como se fosse uma elasticidade que desenvolve na massa por conta do glúten e ela forma fibras assim que ajudam a massa a crescer. Não sei se eu estou conseguindo explicar de uma maneira bem simples, mas é isso. Ela forma uma cadeia de glúten que tem umas cavidades aonde entra o ar, faz com que a massa cresça. Quando você corta um pão caseiro, por exemplo, que você vê aquelas bolhas ocas no meio do pão, significa que foi desenvolvida muito bem essa elasticidade e que o glúten dessa massa, essa cadeia, essa elasticidade da massa fez com que ela crescesse. A gente vê algumas vezes, para mim, por exemplo, algumas pessoas que fazem pão caseiro, você sova a massa bastante, faz a mesma receita e às vezes o resultado não é igual. E por quê? É a farinha. Porque se você compra uma farinha melhor, no caso com uma quantidade maior de glúten, ela vai ficar ótima a massa. Se na outra oportunidade que você tiver de fazer a receita, você fizer com uma farinha que não tem tanto glúten, que não desenvolva tão bem essa elasticidade, ela já não fica, o pão já não vai ter o mesmo resultado, você vai ter pães menores e tudo mais. O que tem a ver isso com nossos bolos? A farinha, ela é adicionada como um último ingrediente na massa de bolo. Mesmo quando ela não é o último ingrediente, ela é um dos últimos e é batido super pouco. Geralmente a farinha é adicionada na mão, ou então mesmo que é uma massa de liquidificador, ela é colocada no final do preparo, é adicionada misturada no fouet. Então assim, não se desenvolve nada de glúten na massa do bolo. Isso não significa que não contenha glúten, contém. Só não desenvolve aquela cadeia que proporciona aquelas bolhas de ar gigante, né? Que é necessário para a massa de pão, uma elasticidade, uma massa mais densa. Então, para o bolo, como a gente quer apenas estrutura, um bolo mais fofinho, quanto menos glúten tiver a farinha, melhor será o nosso resultado. E geralmente isso é obtido em farinhas muito baratas. Eu utilizo farinha Dona Benta, não é tão barata assim, não é a mais barata, mas ela é uma farinha considerada por profissionais da panificação uma farinha mais fraca. Já para nós que fazemos bolo, ela é ótima, porque ela não tem tanto glúten e vai fazer com que o nosso resultado seja melhor. Farinhas super baratas, aquela farinha Lili, eu já ouvi bastante pessoas falar que
não gosta, que não compra e tal, ela é muito boa também pros bolos. Farinha Sol, várias marcas de farinha, até essas farinhas que a gente encontra com a própria marca do supermercado, também são muito boas. Então essa é uma dica que eu queria deixar para vocês. Eu vou aproveitar, como eu tô com a mise da minha receita pronta, falar também sobre os ovos. Só uma dica. Outra coisa que dá bastante diferença nas nossas receitas são os ovos. A maioria das pessoas não pesa as receitas e quando tem ali a quantidade de ovos, o ovo ele tem o quê? Ele tem gordura, tem bastante gordura. E ele tem assim, a clara também ajuda, a estrutura, né? Forma aquela espuma, vai formar uma massa mais fofa, ajuda a nossa massa a ficar mais leve e tudo mais. Porém, o excesso de ovo pode ser considerado um excesso de gordura e uma diferença nos ingredientes que vai acabar dando errado na receita. Então, o que é ideal? O ideal, para quem não pesa os ingredientes, utilize sempre o ovo grande, mas não o extra grande. O ovo grande tem em média 55, 56 gramas. Quando você utiliza o ovo maior que isso, às vezes ele pode chegar a 70 gramas. E a diferença no final, por exemplo, se você adicionou 4 ovos numa receita do ovo grande, ele vai ter ali cerca de 210, 220 gramas de ovos. Se você adicionar os mesmos 4 ovos, porém extra grandes ou pequenos, a diferença pode ser de cerca de 80 gramas para mais ou até para menos, o que vai fazer com que a sua receita não tenha a mesma estrutura da receita que você aprendeu. Então, seu bolo pode não dar certo. A maioria das vezes, se você pega essas receitas na internet, utilizar um ovo pequeno ou um ovo extra grande, o seu resultado não será igual. Então, o ideal é você utilizar o ovo grande e um ovo que tenha aproximadamente isso, 55, 56 gramas, que aí não foge muito dos resultados. Procurar sempre utilizar, como tem aqui, o ovo mais compacto possível. Você vê a gema que ela tá bem miudinha, ela tá bem concentradinha. Isso significa que o ovo está bem fresco. Então, tomar bastante cuidado. E essa é a minha dica de hoje com relação a ingredientes sobre a farinha. Para nós que fazemos bolo, a farinha, quanto mais barata, ela é melhor para nós. Não por conta do preço, por conta da qualidade da farinha. Essa questão do glúten que vai influenciar totalmente a nossa massa, tá bom? E os ovos, pra gente utilizar ovos sempre fresquinhos e utilizar o tamanho de ovo grande. Não utilizar o extra grande e nem o pequeno, para não ter alteração nas receitas. Assim, quando vocês fizerem uma receita que vocês encontrarem na internet, você vê nos vídeos, até mesmo no grupo, para quem já está participando do grupo Confeitaria Sem Segredos, tem receitas lá, vídeos de bolo. Se você procurar fazer com ovo pequeno ou com extra grande, não vai ter o mesmo resultado. Então, para ter exatamente o resultado que eu tenho e que vocês acompanham em outros canais ou acompanhem em receitas da internet, procurem utilizar sempre esse tipo de ovo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da dica, espero que vocês estejam aproveitando essas dicas, né, esses vídeos do canal, estejam gostando, aprendendo bastante. Como eu já falei, quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, quiser acompanhar as coisas que eu faço, que eu posto, vocês podem procurar no Facebook, entrar na página www.facebook.com/confeitaria Pimenta Rosa. Tem bastante coisa legal lá. Vocês podem procurar o grupo Confeitaria Sem Segredos, inclusive na página Confeitarias Pimenta Rosa tem o link do grupo lá que vocês podem entrar, participar das discussões, ver os vídeos, receitas, tem bastante coisa legal também para vocês aproveitarem, curtirem e aprenderem cada vez mais. Se você curtiu esse vídeo de dica, não esqueça de dar um curtir aqui no vídeo. Compartilhe com os seus amigos, não esqueça de marcar a sua amiga, seu amigo que
também vai gostar de aprender essa dica, que também gosta de confeitaria, também faz doces, bolos, que seja para a família, que já trabalha. Então marque aquela pessoa que você acha que vai aproveitar e aprender também com essas dicas do canal. Se você estiver assistindo pelo Facebook, é só compartilhar com seus amigos, marcarem os seus amigos para que eles possam ver também. Espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa dica. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição, pode me mandar mensagem através da minha página, Confeitaria Pimenta Rosa, através do grupo Confeitaria Sem Segredos, através do meu perfil também no Facebook, aqui mesmo você pode deixar seus comentários, suas dúvidas, logo abaixo aqui do vídeo. Espero que tenham aproveitado e gostado bastante. Um beijo e até a próxima dica, o nosso próximo vídeo.